Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. No próximo dia 18 de maio, somos chamados a ir a votos para as eleições legislativas, tal como fomos em outubro de 2019, tal como fomos em janeiro de 2022, tal como fomos em março de 2024, num carrossel inconsequente de eleições, mesmo quando existem depois maiorias absolutas. E isso faz com que você não se deva admirar que as pessoas comecem a olhar de lado para os atores partidários. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. De facto, não se espera muito desta campanha num país que espera muito que alguma coisa de bom lhe aconteça. A verdade é que, quando olhamos também para a comunicação social, assistimos a uma alavanca daquilo que é a futebolização dos debates políticos, sendo que agora até temos marcadores com resultados finais, como se aquilo demonstrasse, de facto, o valor de cada um daqueles que foram os arautos das suas próprias ideias nesses ditos debates, já para não dizer que ficam com míseros 15 minutos, se tanto, para poder expor as suas ideias. Isto leva a pensar que realmente tanto tempo para depois o comentário ser 3, 4, 5 vezes mais do que aquele que é o debate, estamos todos mais preocupados na performance do que nas ideias. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é alguém que já vai acumulando aqui uns anitos de percurso connosco. Jorge Marrão, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. De facto, este carrossel eleitoral que Portugal tem assistido nos últimos anos não permite já nem a estabilidade, não é? Mas nem sequer, acima de tudo, a implementação de algumas mudanças que o país necessitava. Boa noite. Eu estava a ouvir o vosso genérico e acho que deverias tentar que as eleições mudassem o nome e passasse "Isto é o povo a falar". E, portanto, Obrigado. o povo está a ser convidado para falar e a pergunta que nós todos temos que fazer é o que é que o povo vai dizer. E a forma como foi enquadrado como fizeste a enquadração é interessante porque dá para perceber que, se calhar, nós estamos a assistir a uma coisa muito estranha, que é o que vai ser mais relevante é a forma como os resultados vão ser interpretados. Não é aquilo que as pessoas disseram, mas é a forma como vão ser interpretados. Como está a acontecer nos próprios debates. No fundo, é dar pouco tempo ao ator e passar mais tempo a ouvir os críticos. E, portanto, o ator é uma espécie de... o ator é quase útil para existir a crítica. E a crítica foi levada a um ponto de tal ordem que os atores ficam muito tolhidos. E por isso se vê uma certa... Eu, à medida que vou vendo os debates, o que é que eu vou vendo, observando, é uma certa plastificação do próprio ator político, em que ele sabe que tem muito pouco tempo para dizer aquilo que acha relevante e tem que o dizer com tanto cuidado e tanto, ao mesmo tempo, cuidado, rigor, mas de alguma forma com um sentido de comunicação interessante, porque a seguir vai ser objeto de um exame em que parece que vai a faculdade toda dos professores fazer uma espécie de uma nota, Dissecar e portanto,
é uma espécie de uma, vou se calhar utilizar uma expressão um pouco ingrata e leviana, marcelização do comentário, que é a professora dar notas aos alunos. E, portanto, hoje o país é um país que, em vez de estar interessado nos alunos e nos atores, está mais interessado, Olha, se calhar, nos professores que dão notas. E Jorge, para quem tanto critica os Estados Unidos, e obviamente não está isento de crítica, a falta de um disclaimer por parte de alguns desses avaliadores também nos leva a pensar que há uma verdadeira falta de transparência quando vemos a forma como essa avaliação é feita. Não, sim, mas o que eu julgo que e os resultados eleitorais têm sido sempre surpresas para quase todos os efeitos, quer a nível das sondagens, quer a nível do próprio comentário político. As pessoas são mais atentas do que se calhar parece que se julgam. É óbvio que as pessoas são muito influenciadas pelo que se passa na comunicação, mas também no seu ambiente mais privado, mais íntimo, mais familiar, sou capaz de discutir a coisa de uma forma um bocadinho mais profunda. O que é que está por trás disto? E fazem essas perguntas. Porque publicamente, como há hoje uma comunicação social que, em vez de ser, na minha opinião, em vez de ser libertadora de opiniões e de ideias, é uma comunicação social, se eu poderia dizer, engagée, comprometida, é uma com algumas bias. O caso em que eu assisto em Portugal, que é nítido, porque eu tento fazer essa, não é que seja mais iluminado ou mais experiente, ou seja o que for, mas tento ver o que é para além daquilo que nos oferecem, e tento ir a umas fontes mais, se calhar, seguras, e vejo que há muita coisa que se diz na comunicação social que hoje não faz muito sentido. O caso do que está a passar no tema, por exemplo, da sociedade americana é um bom exemplo. A sociedade americana tem mais fraturas do que se poderia imaginar e basicamente, o que estão a fazer é a criação de um demónio, que é o demónio, é o Sr. Trump, e a entronização, o Sr. Biden provavelmente já não farão, mas só se faz a entronização do Sr. Reagan. Portanto, todos são melhores, só para dizer que este é o pior do que poderia ter acontecido. E a pergunta é, pode até ser assim, mas nem teve tempo para isso. E isto é uma à parte para tentar explicar que em Portugal nós seguimos mais ou menos o mesmo raciocínio. Ou seja, é um raciocínio que é comum às sociedades ocidentais hoje em democracia. Deixa-me só aproveitar para mostrar um desses paradoxos. Num dos últimos comícios com a participação de Bernie Sanders, ele falou contra o capitalismo e tal, contra a grande finança e contra os grandes investimentos, enquanto usava um boné dos Los Angeles Dodgers, que é detido por um grupo enorme de grandes investidores, porque é uma equipa ultra valiosa. Nesses investidores está incluído, por exemplo, o Magic Johnson, que começou a jogar na universidade e que teve um grande percurso depois na NBA. Mas isso não foi notícia. Mas quando o Trump utilizou um dos bonés MAGA a dizer Made in China, isso já foi notícia. É essa dualidade de critério que leva as pessoas a desconfiar do sistema de informação de uma sociedade. A dualidade de critérios e a ambivalência na comunicação social paga-se muito caro nas sociedades, porque é umas... E repare-se, nas ditaduras percebe-se isso. A ditadura, o que é uma ditadura para todos os efeitos? Enfim, é obviamente um regime que introduz ordem, introduz um sentido, mas em geral tem que ter sempre uma restrição à liberdade e à liberdade de opinião. Hoje a restrição à liberdade de opinião é feita de uma forma muito mais subtil. É na agenda, é nos convidados, é na forma como os assuntos são apresentados, é na forma como fazem a combinação dos painéis. Tudo aquilo, eu já disse isto publicamente e vou repetir, eu raramente vejo televisão, porque
porque e isto tem uma história interessante. O Sr. Popper, um filósofo que fez um livro fantástico que era A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, escreveu um livro que ele, no fundo, era um liberal no bom sentido, que era as pessoas têm que ter liberdade de pensamento para criticar aquilo, terem, obviamente, respeito pela história e pelo seu passado, mas criticarem o que existe, porque o que existe pode sempre ser melhorado. E ele fez um livro sobre o perigo que era para a democracia a televisão. Uma coisa rara num filósofo, em que ele dizia as pessoas estão ali a assistir passivamente a um discurso e, portanto, a televisão tem uma responsabilidade adicional que é não deixar que as pessoas se tornem amorfas em relação ao conteúdo. Criar uma certa dinâmica. E por isso é que hoje a audiência, em vez de se concentrar, se calhar, no ator, está muito concentrada no comentador. E esse comentador, em geral, obviamente, pode-se dizer o mesmo, quer dizer, cada um de nós pode dizer o mesmo do outro, mas em geral parece estar enviesado, está comprometido. Há muito pouca, não é, abertura e frontalidade para aceitar opiniões diversas. E isto depois, a prazo, obviamente, paga-se pela descrença em todo o sistema mediático e pela falência, se quisermos, as empresas que podem estar ligadas a esse tipo de atividade. E é isso que se tem assistido em Portugal. E de alguma forma acabam aquelas propostas que aparecem online ou como é que eu ia dizer, os chamados influencers, não é? Acabam por ter, de facto, uma força junto de audiência, mas não têm eles próprios a necessidade de ter o equilíbrio que as televisões perderam. Um exemplo disso, João, eu estava tentado observar os cartazes dos partidos e vi um cartaz que era agora, uma publicidade, um outdoor, julgo que era da AD, que era o país não pode parar. E depois pensei assim, mas o país nunca parou, independentemente do que se possa dizer. Mas esse conceito do país não pode parar, como o conceito que se poderia ser levado ao extremo é, então porque é que as eleições têm que ser feitas com estes ciclos tão curtos? Porque há um conjunto de clientelas que têm que ser satisfeitas e essas não podem parar, porque vivem disso. Mas ninguém consegue descodificar este discurso. Depois não se quer descodificar em todos os debates, eu estive a tentar perceber alguns, o que é que se tinha passado. Ninguém faz uma pergunta, é como é que os senhores vão governar, admitindo, porque é um cenário, em que fica tudo como está. Ninguém faz essa pergunta. Porque é uma pergunta incómoda, porque é uma pergunta que é a revelação da falência estratégica dos partidos que poderiam ter a responsabilidade de criar estabilidade. Mas depois o que se diz é vamos marcar eleições para haver estabilidade. E depois pensa assim, espera, não estou a perceber. Então, nós tínhamos um governo. O governo caiu porque chegou a condições, chegou-se à conclusão não tinha condições para governar. E, portanto, agora tem que haver eleições. E o cenário que está-se a pôr na base das sondagens, independentemente se as sondagens são fiáveis ou não, que fica tudo na mesma. Então como é que os senhores vão governar? Então não falam na famosa estabilidade? Como é que o senhor vai garantir a estabilidade? Ninguém faz essa pergunta. O que faz a pergunta é dos cálculos que estão bem feitos da proposta A, dos cálculos da proposta C, da credibilidade disto, da credibilidade do ator X, da credibilidade do ator Y. Mas aquilo que é estrutural para o sistema político, para demonstrar segurança, não se faz. E depois acham que as pessoas que são tontas, as pessoas depois, obviamente, fazem a avaliação. E a avaliação que tem sido feita nos últimos anos tem sido uma avaliação interessante, porque nasce uma terceira força política, ou chega numa lógica de, nós não estamos contentes com o que é a maioria do que governou o país nos últimos 50 anos, portanto é um grupo, e depois os outros, o PS e o PSD, embrulham-se na lógica daquele que melhor Estado dá e melhores condições de vida dá às pessoas.
Mas depois as pessoas sentem que isso não é bem assim. Então, portanto, estamos aqui numa espécie de um impasse político que não é discutido com profundidade, porque se discutir isso, é óbvio que tem que sair novas soluções, novas lideranças. Então, discute-se aquilo que sempre já se discutiu nos últimos tempos, que é o Serviço Nacional de Saúde não funciona, o Serviço de Educação tem este problema, a Justiça também não funciona. Depois diz, mas nada disto funciona e a responsabilidade, afinal, é de quem? É do Sr. Trump? É da Sra. Ursula von der Leyen? Afinal, de quem é a responsabilidade? Nós temos votado ou não temos votado? Temos eleito ou não temos... Não podemos atribuir... aliás, até a verdade é, em termos de maturidade democrática, cada vez mais as pessoas estão a ir às mesas de voto para votarem naquilo que acham que é o partido que lhes resolve as últimas legislativas foram todo um recorde. Mas, Jorge, não será, e indo àquilo que foi o início da nossa conversa, não será que, de facto, os próprios atores políticos estão tão dissociados do povo que não leem corretamente o que o povo lhe está a dizer? Porque, por exemplo, nós não podemos achar que os eleitores são todos uns carneirinhos que vão todos votar sem pensar. Analisemos. Sim, ganham a AD, mas calma. E apareceu uma força com uma alavancagem muito grande. Na Madeira, sim, ganham a AD, mas já não lhes deram maioria absoluta. Ou seja, de alguma forma, o povo vai falando através dos votos. O problema é que eu acho que desde a geringonça a interpretação dos votos é feita pelos próprios atores políticos. Claro, não. Esse é Há várias... Eu julgo que foi uma surpresa para todos. Quando nós agora, enfim, ao fim de algum tempo passado da chegada da Troika a Portugal e dos resultados da intervenção da Troika, teve consequências também de natureza política. E as consequências foi, obviamente, uma cisão dentro do Partido da Social Democracia, do PSD, com o nascimento da Iniciativa Liberal e do Chega, e, portanto, diria que é um partido, esses dois partidos saem de alguma forma de dentro do PSD, e, portanto, a luta do PSD é voltar a ter essas pessoas e esses votos, mas provavelmente não estão a ver aquilo que parece evidente para as pessoas. É que as pessoas que votam nesses partidos, quer na Iniciativa Liberal, quer no Chega, querem uma espécie de uma independência programática em relação ao partido do governo. É como se aqueles dois partidos pudessem ser os partidos que iriam criar numa certa disciplina diferente para um partido que foi habituado a governar de uma certa maneira. E, portanto, eu diria que há aqui uma dimensão nova na política. Ao passo que o CDS era só o partido do táxi, por assim dizer, estes seriam mais interventivos. O CDS tem uma história muito interessante na política portuguesa, porque é o partido que, se calhar... era à direita. E acertou mais vezes em alguns temas que naquela época mais esquerdista as pessoas não queriam. O caso de não votou a Constituição, era um partido que tinha uma vertente muito mais conservadora, mais católica, que introduziu de alguma forma também um certo liberalismo, se quisermos. Havia uma corrente liberal dentro do próprio CDS, mas depois o PSD foi usando o CDS na medida em que tinha interesse nisso, o que seria natural, porque é um partido minoritário versus um partido maioritário, mas é muito provável que os dois partidos, ainda que eu no discurso agora da Iniciativa Liberal veja já um discurso até do próprio líder, quase que o vejo já numa posse quase ministerial, portanto já dá a ideia que vai quase ser um ministro, e portanto há uma espécie de uma no bom sentido, uma certa capitulação em relação ao poder, mas é preciso haver uma espécie de contrapoder dentro dos partidos maioritários.
E o caso da geringonça é também um caso muito interessante. O caso da geringonça também é um pouco isso. Se nós pararmos e pensarmos um bocadinho, é uma espécie do próprio PC e o próprio Bloco, eram, diria, a ala mais protestante, se quisermos, reivindicativa, mais de vigilância sobre o PS como partido de poder. E, portanto, há esta dicotomia e os partidos do centro querem acumular tudo. Eu acho que o eleitor, contrariamente ao que se calhar se pensa, habituou-se às eleições e afinal isto é uma coisa interessante, porque não morre ninguém, não há a crise, é a que é, e nós vamos continuar a viver e vamos continuar a votar. Portanto, não há uma espécie de as pessoas não ficam assustadas com os atos eleitorais e que vêm daí grandes revoluções. Já não estão nessa fase. São mais... Eu acho que o povo ganhou muita maturidade democrática. Aceita as eleições, se eu tenho que votar, vou votar, voto naquele que eu acho que resolve uma parte do meu problema, e depois vem o problema central da política, que é a interpretação dos resultados, porque se perguntar a um militante na tal futebolização da política quem deve ganhar, é o PSD ou a AD, se for ao PS é o PS, se for ao PC, ao Chega, é sempre a mesma coisa. Mas o que interessa é o conjunto. Afinal, as pessoas em conjunto, como sociedade, porque no fundo a sociedade a política tem uma característica fascinante, que é, ao mesmo tempo que é confronto, é ao mesmo tempo compromisso. Quer dizer, eu tenho que confrontar o outro com a ideia, mas vivemos em comunidade, então já agora vamos aceitar estar aqui uns com os outros, não é? E, portanto, a interpretação de tudo é que é interessante depois para a política. Ora, é nessa interpretação que está a ser investida pela comunicação social e que as pessoas sentem que não há isenção. É uma espécie de... Aliás, eu acho que é uma... vai-se àquela famosa fase de Platão, quem guarda o guarda, que é... Já temos olhando na lógica que iniciaste da futebolização, nós temos os árbitros, temos os críticos futebolísticos, temos o VAR e já começamos a ter o VAR do VAR. Ou seja, já... E portanto são interpretações, e acima das interpretações, até... Depois a pergunta é, mas onde é que quer chegar? Só para eu, em que eu não consegui perceber. Às vezes dá para martelar tanta opinião para moldar quase os factos à opinião, quando devia ser diferente, não é? E leva sempre àquela famosa expressão que é, nunca há factos, o que há é argumentos sobre os factos. Os factos são um pormenor, não tem muito interesse, é o que eu interpreto sobre os factos. E as pessoas vão captando isso com o tempo. E captam isso porque percebem que há problemas que não são resolvidos. É interessante pensar nisto. Um país resolve-se em 30 minutos de debate, 15 para cada lado. Impossível. Portanto, tem que haver uma história política atrás, tem que haver uma credibilidade política. O que se está a avaliar ali, e isso é verdadeiro, é a qualidade, se quisermos, do próprio político para apresentar as suas ideias e ao que vai. Mas é uma naquele coisa... dia específico. Naquele dia específico. Não é? Naquele dia específico. E portanto, percebe-se que tudo atira nesse sentido, porque, no fundo, no final do dia... já agora contando uma história, uma vez estava com o meu amigo Jaime Garapinho, estávamos a falar sobre política, e às tantas a pergunta é, mas como é que nós avaliamos um bom do mau político? Isto depende da forma como nós olhamos para isto. E diz, vamos admitir que os dois vamos ali para a Praça do Rossio, você sobe a um caixote e conta a sua história. Eu subo a outro caixote e conto a minha história. O que tiver mais gente a ouvi-lo é melhor político. Porque é aquele que, pelo menos, as pessoas acham que ele está... que é suficiente, mas não tem intermediação. O que é hoje na sociedade é que a intermediação é brutal. Jorge, mas então deixa-me colocar aqui em cima da mesa um desafio. Eu acho que essa é, de facto, a visão que trouxe o país até aqui. Porque o melhor político devia ser a árvore que desse melhor fruto, independentemente de ser bonito ou não. E deixa-me dizer que eu acho que
as árvores que dão azeitonas são árvores basicamente feias. No entanto, o seu produto ao longo da história da humanidade tem sido absolutamente essencial para o desenvolvimento das civilizações. Não achas que, de alguma forma, e por causa desta bolha dos políticos, o povo começa a mostrar algum incómodo destes falam, mas não fazem? Não, claro, esse é o tema do discurso. O valor, às vezes, da palavra é mais até no silêncio do que da própria palavra. Portanto, estar constantemente a martelar com a mesma ideia passa a ideia, mas as pessoas podem levar a desconfiar. Mas isso é um fenómeno hoje das sociedades democráticas de hoje, que é hoje a televisão principalmente, que é um órgão muito pujante do ponto de vista da comunicação, porque é brutal e tem essa passividade. Ou seja, enquanto eu estiver a ler ou ouvir rádio, é um bocadinho diferente. Eu tenho que sintonizar a televisão, eu estou passivamente e ele entra-me adentro. Portanto, tornou-se realmente o grande mediador da política. E por isso é que é importante a questão da qualidade televisiva. Agora, há pouco falávamos da futurização. Se nós olharmos hoje, por exemplo, para a televisão, a pergunta é como é que eu seleciono com 400 canais? Como é que eu faço isso? E isso é a fragmentação dos eleitorados. E por isso também torna difícil o próprio político ter uma espécie de uma coerência, porque ele tem que falar para todos, mas também tem que dirigir mensagens para o público daquele específico. Hoje a arte política é muito mais complexa. Eu diria que, se calhar há uns anos, era mais fácil construir uma imagem de um político porque não se via, não se ouvia, tinha-se assim uma vaga ideia. Hoje não, hoje aquilo é permanente. Mas eu estava a falar já de um patamar seguinte. Eu não quero saber se ele não dá duas para a caixa, se ele realmente faz obra, se ele realmente inicia algumas das mudanças que são necessárias. Eu acho que aquilo que eu já vou conseguindo ouvir, nos salões, nas barbearias e nas tascas, por assim dizer, é de facto aquele cansaço das pessoas que ouvem, mas depois não veem os políticos a executar coisas que eles próprios disseram que iam fazer. Porque há aqui um fenómeno que é um fenómeno difícil de corrigir, que é a própria seleção política é assente na ideia que às vezes é mais importante aquilo que se diz do que a capacidade de concretizar. E como é que isto se percebe? Quando eu falo com muitos políticos e digo, epá, isto é um assunto que pode ser interessante, a resposta sobre algumas matérias que, obviamente, uma opinião parcial, pode ser até enviesada, pode ser o que se quiser, isso não dá votos. Pois. Ou seja, o que der muitos votos é aquilo que eu vou falar. Há um jornalista, já não recordem, que eu só li o título, não li o artigo, portanto não consigo, mas o título é interessante, que era sobre, queria criticar o PAN e pergunta, em vez de adotar um animal, porque é que não adota um velhinho? Porque há muito mais velhos que animais e, portanto, provavelmente você teria mais votos. Portanto, estão a ver até onde pode ser levado o extremo de ir a atingir todos os públicos e todas as... E se nós formos ver, é um bocadinho isso que... É interessante que menciones o PAN, porque o PAN é um daqueles partidos que aparece quando se dá o fenómeno das políticas identitárias, não é? Ou seja, políticas que têm a ver com algo muito específico, como neste caso os animais e a natureza. O tema destes partidos é... A democracia também é sólida quando respeita algumas minorias. O problema é quando essas minorias tornam a política, em vez de ser uma política em que obviamente tenha uma ideia de comunidade política, é uma espécie de causas. E, portanto, a fragmentação, vê-se o caso, por exemplo, os ambientalistas, os animalistas, o que se quiser, portanto, são causas que vêm para a política
e que baralham o jogo partidário. E por isso as pessoas admiram-se da inconsistência, da incoerência do PAN. Mas faz parte. Porquê? Porque ele tem que decidir sobre matérias que não têm nada a ver com os animais e umas vezes tanto vota de um lado que outras vezes vota do outro. É um bocado irrelevante. Desde que defenda aquilo que é a causa dela, está correto. E, portanto, isso baralha também o jogo político. E, portanto, a sociedade evoluiu no sentido de respeitar novas causas. O que se tornou perigoso é que essas causas se tornaram uma espécie de uma centralidade política. Obviamente isso tem consequências, que é que nós vemos, que é a futebolização e a fragmentação. É como se o futebol, no caso eu agora não ia dizer uma coisa que eu sou benfiquista, ia dizer uma coisa pouco politicamente correta, era só me interessa jogar contra o Sporting ou o Porto, não me interessa o Arouca. Pois, eu percebo porque... Exato. Não interessa o Arouca. Mas afinal o Arouca fez diferença. E é nesse fenómeno que nós estamos. Ou seja, é um jogo de competição entre ideias diferentes, mas que obviamente fazem parte da sociedade. Agora, quando nós percebemos que as pretensões de um partido dessa dimensão a quererem ter um protagonismo para além daquilo que seria razoável, aí obviamente... Muito bem. Olha, eu tenho ali da parte da produção, a Suzete diz sim. Que é o Henrique Raposo do Expresso que escreveu foi. esse artigo. Olha, Jorge, e qual é o desafio que eu, enquanto eleitor, num tão curto espaço de tempo, o que é que eu devo fazer intelectualmente para que no dia 18 eu consiga fazer uma escolha de facto coerente e uma escolha que pelo menos eu fique descansado comigo mesmo? É porque, honestamente, nos últimos 50 anos têm sido sempre os mesmos e começa a haver esta simplificação da análise, que também é uma simplificação, mas que começa a ter alguma lógica. A pergunta é difícil, porque nós podemos olhar sempre para a realidade na lógica de que é preciso mudar a realidade, mas é preciso respeitar aquilo que foi feito. Quando nós olhamos para os 50 anos de democracia, nós temos que respeitar esse legado. O problema é que há aproximadamente, se calhar, 20 anos, se assim quisermos, nós tivemos uma política que nos afastou. Eu estava com um amigo meu, estava ao almoço e estava enfim, falámos sobre política e uma das questões que nos estávamos a colocar é porque é que a geração, na nossa opinião, se calhar errada, porque eu acho que outro problema é a política, tem que ter gente mais jovem, está menos ambiciosa e está mais acomodada, ou emigra, ou se acomoda, ou não se envolve tanto. E eu julgo que há aqui um fenómeno que é um fenómeno de uma dependência cada vez maior do Estado, que nós achamos que é uma questão de natureza ideológica e não é ideológica, é uma questão de natureza política, porque essa dependência do Estado cria cidadãos mais amorfos, menos, se quisermos, menos revolucionários no bom sentido, menos reformistas. Do estilo, se correr mal o Estado ajuda, é isso? É exato, ou seja, há uma espécie de um conformismo que... E quando juntamos as palavras, tipo, o país não pode parar, dependência do Estado, uma sociedade envelhecida, e é essa sociedade que vota, nós só podemos ter este resultado. E só sai deste marasmo com ou uma força externa, isso aconteceu muito na história de Portugal, que é um movimento externo, ou uma espécie de uma ruptura interna em que são os próprios políticos que criaram o impasse, que eles próprios reconhecem que isto tem que mudar. E é por aí que provavelmente está uma parte da solução. Até ela chegar, nós vamos ter que entrar neste ciclo eleitoral. Nós para chegarmos à democracia estável com ciclos de 4 anos, tivemos
3 anos de não sei quantos governos Vamos ver se te havias. provisórios e crises políticas permanentes, até as pessoas perceberem que não faz sentido nenhum. Eu sei, ó Jorge, mas eu fiz, eu não vou dizer a idade, mas fiz anos no sábado passado e a minha mãe já não está à espera de certos comportamentos da minha parte. É por isso que eu pergunto se com 51 anos que vão ser feitos esta semana de democracia, apesar de ser jovem, se alguns destes comportamentos dos partidos políticos ainda são aceitáveis. Não são, quer dizer, não são aceitáveis do ponto de vista da... Há uma coisa que é inexorável, nós temos que eleger os partidos que temos. Portanto, não vale a pena pensar-se. O que depois pode começar a aparecer são partidos que dizem que não são partidos políticos tradicionais, ou as pessoas caminham para personagens, se quisermos, mais sebastiânicas. O caso, por exemplo, em Portugal, nas eleições presidenciais, é o Almirante Gouveia Melo, que basicamente ninguém sabe o que é que ele, se calhar, pensa sobre as coisas. Na Irlanda, o Conor McGregor quer candidatar-se à presidência da República, o lutador do UFC. Pronto. Esse tipo de personagens vai aparecer. Há uns anos um político dizia que a política hoje está para loucos, ricos, palhaços ou humoristas. ou criminosos e irresponsáveis. Porque às tantas ninguém está para sujeitar a este tipo de escrutínio em que tudo é escrutinado pelo político. Eu estava a ver há jornais que se dedicaram imenso tempo às transformações da aparência do Pedro Nuno Santos, que já vinha com a barba mais bem feita, vinha com as coisas, tinha uma pose mais coisa. Portanto, e de repente nós estamos a discutir as coisas mais inacreditáveis, porque este escrutínio é avassalador. Um tipo mal apresentado, há uns anos, ninguém sabia que era mal apresentado, nem havia televisão, ninguém tirava, nem havia fotografias dele, se calhar. Claro. Hoje é impossível, não é? Portanto, isto tem que ser tudo uma coisa muito... E, portanto, é uma sociedade nessa matéria muito desigual, não é? Olha, achas que ainda é possível danificar mais a democracia com algumas propostas que ouvimos de vez em quando em cima da mesa, como, por exemplo, a possibilidade de esta massa imigrante, mesmo indocumentada, poder votar nas eleições legislativas? Não, isso é o que vai fortalecer a democracia, porque as pessoas percebem que há agentes que têm poder e que estão a dizer disparates. Ou seja, tudo tem uma vantagem, ou seja, nada é neutro numa sociedade. Aquela ideia que as pessoas não são capazes de pensar sobre os acontecimentos não é verdadeira. As pessoas pensam sobre os acontecimentos. Qualquer pessoa percebe que, vamos a um caso concreto, por exemplo, em Portugal se discute. Falar com um grupo de jovens e dizer, estou cansado deste país, que só quem vota são as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas só estão a pensar nelas, não estão a pensar em nós. Ok. E a gente percebe, pá, isto realmente é um problema. Como sai disto, também ninguém sabe qual é a solução. Mas esse é um tema. E as pessoas sabem que isso é um problema. Tanto os novos como os mais velhos. Se falarem esse tema da imigração dessa forma, as pessoas dizem, pá, o tipo está louco. Então não percebe qual é o problema. Então se nós, neste momento, já temos um problema que é dentro de casa, que é não sabemos como é que vamos fazer isto, se metermos mais o problema da população imigrante, que tem outro tipo de problemas para resolver, então isto torna-se muito mais difícil de gerir. Há uma terra no Alentejo que, segundo dizem, o Presidente da Câmara tentou fazer uma espécie de uma operação de charme com uma comunidade. E essa comunidade deu-lhe mais votos. Só que, por razões, obviamente, do comportamento da comunidade, também criou outro tipo de problemas. E eu a pensar assim, como em tudo na vida, há uma parte boa de uma decisão e depois há as partes, claro, as consequências dessa decisão. Portanto, quando me dizem, um tipo diz, então, não, agora outro dirigente dizia que os jovens, as casas deviam ser para os imigrantes, porque as casas, os mais jovens podiam ficar em casa dos pais. Mais tempo em casa dos pais. Eu assim, isto é ótimo, porque dá para perceber que há tipos que não percebem o que é que estão a dizer. E que não faz muito sentido, quer dizer, logicamente não faz sentido. Mas ele vai arranjar uma justificação para isso acontecer.
Mas essa justificação não tem nada a ver com a realidade que as pessoas vivem no dia-a-dia. E o problema da televisão e da comunicação social é que, para além de tudo o que dizem, as pessoas também saem à rua, falam uns com os outros e veem outra realidade e dizem, mas espera aí uma coisa, mas eu não estou a ver isto. Há qualquer coisa que eu não estou a entender. Mas, no fundo, tanto políticos como a maioria dos comentadores vivem na sua própria bolha e com muito pouco contacto, na realidade, com o cidadão comum. Completamente, de acordo. Mas esse é um dos problemas da... Então temos quem legisla com pouco contacto e quem comenta com pouco contacto também, não é? E isso depois cria cria uma nova, se quisermos, categoria na política, que é nós e eles, o povo e as elites. Pois. Porque o povo é sempre muito mais que as elites. As elites, por natureza, se uma elite fosse o povo, então não era elite. A elite, a característica é ser um número reduzido. Quando a elite sai de tentar perceber o povo, acaba sempre mal. Acabou assim nas monarquias, acabou assim em todos os regimes. Quando as elites se extraem do povo, acaba sempre mal. Porque o povo tem maioria. E tem maioria em democracia, então, é mais que evidente. É os votos. Mas se não for em democracia, é numa revolta popular. É uma revolta popular, eles são muitos. Não são... É muito mais complicado. Portanto, eu julgo que há um amigo meu, que obviamente tenho imensas saudades de falar com ele político, eu julgo que dizia sempre: Jorge, você nunca se preocupe que a crise gera a solução da própria crise. Porque são as pessoas... Isto é como aquela pessoa que está... A pessoa está a dizer, olha, eu acho que estás doente. Não estou. Olha, já estás doente. Não estou. Quando adoece, diz, afinal estou doente. Então agora vou fazer qualquer coisa. Ou seja, é a própria doença que gera a ação. A ação. Ou seja, a doença que nós temos no corpo político, na comunidade, vai gerar a ação. Exemplo disso. Os imigrantes. Isto é interessante ver a realidade a acontecer. Quando o Chega apareceu a falar nos temas da imigração, basicamente eram racistas e xenófobos. Depois apareceram os presidentes de Câmara que têm que ser eleitos e as pessoas iam ter que ser presidentes de Câmara dizer, há pessoas aqui na comunidade, por uma outra razão, não é porque sejam xenófobos nem racistas, têm comportamentos que nós não percebemos. Pronto. E eu dizia, ok, então vamos tentar corrigir isso. Ora, isso que é a realidade de entrar para a política adentro. Não é nada de ideológico. É a pessoa perceber. Agora, tem ideologia a solução? Claro que tem. Mas, acima de tudo, o que é mais importante é dedica-se à solução. Não ponham a dizer que essa realidade não devia existir. Que isso é outro drama. Mas daí aquilo que tu estavas a dizer há pouco ser de facto verdade. Eles estão a dar-nos diagnóstico em cima de diagnóstico, que é aquilo que já está diagnosticado há não sei quanto tempo, e nós não vemos como é que eles, que são os mesmos, vão mudar o que quer que seja, não é? O fascínio na decadência das pessoas, das empresas, das instituições é sempre o mesmo. É a pessoa que é objeto dessa decadência nunca a aceita. Com exceção do Eusébio. E agora a minha parte futebolística. O próprio Eusébio não percebeu que estava no fim. O Cristiano Ronaldo vai, se calhar, acontecer o mesmo. Pode acontecer a qualquer uma de nós. Mas a decadência é um fenómeno que é muito difícil de ser aceito. E a decadência, isto é tão verdade para as pessoas como pode ser para as instituições, para as organizações, estão fora do tempo. E fora do tempo não conseguem absorver a realidade. Mas é porque não querem. Não é só porque não querem, é porque já perderam a capacidade, se quisermos, de fazer essa análise. Há dias num programa, numa outra colaboração que eu tinha, dizia alguém, nunca se esqueçam que se calhar Trump é mais uma consequência do que uma causa. Ou seja, o político que nasce para aquele momento em concreto. E aquele momento em concreto é as pessoas precisam de uma pessoa com aquelas características para rever os seus problemas resolvidos. Mas há muita gente que não gosta. Mas a maioria, se calhar, até acha que é por ali que se deve ir. E, portanto, há uma espécie de diria, retroalimentação, uma espécie de feedback permanente em relação à política. Essas declarações
são sempre úteis para quem está no combate político, porque dão para perceber que isto não faz sentido nenhum. Isto é uma tentativa de, no fundo, esconder a realidade. Não achas que os principais partidos têm, de alguma forma, também infantilizado o eleitorado? Ou seja, querer meter pela goela abaixo uma determinada solução nesta ou naquela área, quando nós, no nosso dia-a-dia, já sentimos e já vimos que não vai resultar? Não, eu não sei se é enfatizado, mas tem simplificado uma realidade complexa. As pessoas não são partidos. Os partidos, o futebol. Se eu pensar em futebol, eu vejo a riqueza de um jogo entre o Real Madrid contra o Ajax, por exemplo. Mas isso eu gosto de futebol. Eu vejo e as pessoas se gostam de futebol. Mas se for do clube, ele nem chega a perceber o tipo do Ajax. Não consegue entender, porque ele está bloqueado. A maioria das pessoas não funciona assim. Ora, quem dirige a comunicação social, a ligação, se quisermos, há aqui uma componente social muito forte, da ligação do jornalismo à política, em que não tem intermediação, se quisermos, mais livre de outras pessoas que não têm a ver com os partidos. E, portanto, o partido é sempre um limitador da análise. A política já não. A política a gente pode olhar para o exemplo da limitação deste tipo de coisas foi o debate da queda do governo. Eu achei piada porque todos, sem exceção, todos aqueles atores vieram dizer que aquele espetáculo foi indecoroso. Mas nenhum fez a pergunta óbvia. E quem é que era o ator? Eram eles. Também. Mas quem é o indecoroso? É o outro. Portanto, criticavam-se todos uns aos outros. E para quem está a assistir, dizia, isto é indecoroso de todos. De todos. E as pessoas fazem essa análise sem nenhum tipo de partidarita aguda. Dizem, não, o meu também andou para ali dizer uns disparates. Aquilo podia ser uma coisa mais bem conseguida. Vamos acabar com isto porque achamos. Não, fizeram ali um espetáculo indecoroso. Mas todos eles tiveram a coragem, ou diria o tupete, para vir dizer tudo é indecoroso. Mas tu não te viste na televisão? Não viste a tua figura indecorosa? Olha, Jorge, nos últimos 2 minutos... Não faz mal. Diz-me uma coisa. Não nos devemos deixar desanimar e na mesma dia 18 marcar a presença? Continua a ser a grande arma da democracia? Sim. E muito importante é as pessoas perceberem que porque é que o voto daquela pessoa conta sempre muito. Porque quando depois há decisão política sobre o resultado, a interpretação dos resultados não é... Ou seja, a quantidade altera a qualidade da interpretação. Não é a mesma coisa um partido ter 1% ou ter 8%, ou ter 7% ou ter 15%. Tudo aquilo obriga a outro tipo de conjugação de forças. E isso é que é importante, porque o indivíduo pode dizer, mas no meio de tantos votos, porque é que o meu não conta? Mas é que se todos formos a pensar no mesmo, então não conta nenhum. Então não vale a pena. E voltamos aos tempos, porque havia filósofos políticos que defendiam que pomos 1000 pessoas inteligentes e formadas a votar e ficou o assunto resolvido. Mas o povo disse, nós não queremos isso, porque essas pessoas têm os seus interesses. E, portanto, é melhor ter um grupo agregado de interesses e depois esses interesses divididos por todos... Alguém depois interpreta e diz, é para ali que vamos. Então, dia 18, lá estaremos, não é? Claro. E se tudo correr bem, já com o campeonato futebolístico decidido, neste caso, vou ser mesmo parcial, a favor do meu Sporting, Jorge Marrão. Muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode sempre rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Mas, para si que gosta de madrugar, como a maioria de nós, para ir para o trabalho, temos também o formato podcast logo disponível às 6 da manhã para que possa ouvir esta e outras conversas. Resta-me despedir, desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado. Até amanhã.